Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é mestre místico, estudioso de todas as escolas iniciáticas, autor da Madras Editora. Hoje ele fala sobre a carta A Torre, no baralho Petit Lenormand. Nesta tarde super agradável aqui, não está marcando a temperatura hoje por algum motivo que eu desconheço. Mas vamos lá, tá super gostoso, apesar de ser outono. Um clima super bom para a gente aprender sobre a carta A Torre. Vamos então colocar cada vez mais, né? Vamos aguardar aqui. Vamos lá, anjinho da Technology. Estava sem internet, das 4h15 até agora, 5 para 5, acredita, não? E aí, Ale? Olá, Tudo bom? e aí, Carmen, como é Tudo que jóia. estamos aí? Tudo Tá bem? Tá ótimo, legal a altura? Hoje excelente. tá Tudo bom. muito bom. Aquela boa tarde para você, para todos os Amém. amigos e amigas da Pax Universal. Nesse tempo que começa a se tornar agradável, porque a temperatura vai baixando, já tem algum vento aqui chegando. Então sempre pode ser quente o dia inteiro, mas pelo menos à noite deixa mais refrescada para a gente, que todo mundo é filho de Gostei. Deus. É, É isso aí. Muito aqui tá bom, bom, né? né? Muito bom, Com muito certeza. bom. Mas acho que nas regiões que a gente mora, a gente sente essas mudanças climáticas mais cedo, né? Você, pela região que você está, eu aqui também, de certa maneira, né? Próximo da serra também. Aqui chega Sim. com mais intensidade, mas graças a Deus é sempre um dia de sol as nossas lives aí de segunda-feira, com certeza. Que legal. Então tá bom. Como é que está o curso de domingo dos arcanos menores do tarô? Olha, o curso de domingo, Carmen, mandar um grande beijo para os alunos, para as alunas que estão estudando conosco os arcanos menores do tarô e dentro daquela metodologia que não é só o significado do arcano que o aluno aprende. Eles estão tendo noções, Carmen, de numerologia, de Kabbalah. O curso tem muita informação sobre antigas civilizações iniciadas, mestres da espiritualidade, mitologia, simbologia. E tá uma delícia. Eles já estão se familiarizando com a linguagem dos arcanos menores, até o que eu falei ontem na aula. Tarô ou qualquer outro oráculo, num primeiro momento, não é uma questão de intuição. É uma questão de estudo, é uma questão de aprofundamento, de você entender o oráculo, a história, toda a simbologia envolvida. E, naturalmente, quando a gente entende isso, a gente já demonstra um respeito, né, pela egrégora daquele arcano e vamos, evidentemente, ser beneficiados quanto mais formos usando os oráculos, né, vamos ser beneficiados em matéria da intuição, que naturalmente é algo que todos nós possuímos e que, evidentemente, ferramentas como o tarô, como o Petit Lenormand, como as runas, são excelentes para a gente deixar aflorar esse potencial que é natural de todos nós, né? É verdade, muito bom, muito legal. E ó, eu estou preparada aqui já para aprender, anotar tudo. A Com a carta sua... à torre no Petit é, Lenormand é a mesma coisa do que a carta à torre no tarô? Não, mas você tem uma telepatia muito boa com o teu amigo. A gente vai falar um pouquinho da torre hoje também, né? Temos que Então aprender. vamos começar. Justamente, vamos começar mostrando, né? Aqui o Lenormand na versão Bluebird, aproximar bem. Não está embaçando não, né, Não, não, Carmen? está Tá. ótimo, está excelente. Olha que interessante, Carmen, como é bonito esse Lenormand, esse Bonito estilo de mesmo. torre, né? É, Como aquelas torres que tem lá na Itália, tem é. lá em Florença, Veneza, e aqui no canto, né, o seis de espadas, que é a carta do baralho que a torre está relacionada, e sempre aqui um texto, né, um poema em inglês ligado ao significado da carta a torre, que é a carta número 19 no baralho Petit Lenormand. Ah, Então, a primeira relação que nós vamos estabelecer virá através de uma soma. 19 é igual 1 mais 9, que vai originar o número 10. Então, a torre do baralho Petit Lenormand
ela é ligada à 10ª casa do zodíaco, aonde habita o signo de Capricórnio, que eu costumo dizer que é o mais bonito de todos os signos, porque é o meu, que é Porque regido, mas a é Carmen ela acha dele, que viu, não, família ela acha Pá? que ela É. existem dúvidas, né? Existem, né, oposições a essa defesa entusiasmada capricorniana. Capricórnio, que é regido por Saturno, que os gregos chamavam de Cronos, da onde veio o termo cronologia, um deus associado ao tempo, associado à regra, associado à ordem, associado a limites, né? E que ele realmente coloca os pingos nos is, porque Saturno estabelece a regra. E quando ele traça um risco no chão, daquele risco em diante não se passa, Sim. porque a ordem foi estabelecida. Então, quando a gente traz a torre para a 10ª casa, sobre que tipo de questão esta carta vai falar? Sobre questões associadas à 10ª casa, que são questões profissionais, questões ligadas ao status, à ambição, ao poder, são questões de cunho mais administrativo, porque capricorniano é muito administrador, ele gosta de muita organização, muita ordem, eficiência, proficiência, principalmente no aspecto profissional, no aspecto dos negócios. Então, sempre que a torre aparece, a gente vai voltar este olhar para os assuntos relacionados à 10ª casa. Status, ambição e poder são 3 palavras que definem esta casa, que também é a casa da profissão. Agora, avançando um pouco mais, a gente pode reparar aqui no canto, nós temos uma carta de baralho, que é o 6 de espadas. E eu vou até pegar ele maior aqui, vai começar o show de mágica, atenção. E eis que aparece aqui, ó, do lado, um 6 de espadas do baralho comum. Não reparem, tá? O meu tá invertido porque eu me filmo de maneira invertida desde que as nossas lives começaram. E vai fazer um tempo, hein, Carmen, que nós estamos aqui com as nossas lives, né? Então temos aqui o 6 de espadas e ele aparece menorzinho. Sempre vai ter uma cartinha de baralho menor em todas as cartas do Petit Lenormand. Então é muito interessante porque a gente vai começar agora a pensar no número 6. O número 6 é um número ligado ao equilíbrio, é um número ligado à harmonia, é um número ligado à tradição, à família. 6 na numerologia são pessoas, né, quando a pessoa é regida pelo 6, que elas têm um sentido estético muito bonito, né? Pessoas ligadas à arte, pessoas ligadas a galerias de arte, museus, né? Então, o 6, ele torna o que está ao redor dele mais belo, mais equilibrado, mais harmonizado. Daí porque a gente tem muitos 6, Carmen, que trabalha como design de interiores. Tem muitos 6 que lida com feng shui. Tem muitos 6 que vai fazer harmonização radiestésica na casa das pessoas. Porque eles querem justamente trabalhar essa questão da harmonia energética associada à beleza. Então, por este aspecto do número 6, a gente pode dizer que a torre, ela é uma carta do Lenormand positiva, só que é um 6 de espadas. Isso quer dizer o quê? Se nós quisermos toda esta harmonia, a gente vai precisar combater no sentido de encarar os desafios de frente, no sentido de não postergar, no sentido de não procrastinar o que você tem que resolver. Porque a espada, ela tem esse aspecto aí do combate. Agora, é muito interessante que o 6 de espadas fala que a mente da pessoa está iluminada. Já já nós vamos entender por quê. E justamente porque a mente está iluminada, que a pessoa precisa ter maturidade, discernimento mental para enfrentar as situações da sua vida, sejam boas ou representem também entraves, representem também problemas. Então,
as espadas aqui, elas combatem aquilo que o apóstolo falava, né? Vamos combater o bom combate, né? E o bom combate, ele começa por um interior iluminado, uma alma elevada, um coração aberto, uma mente direcionada para aquilo que é nobre. Como a torre, ela direciona para o céu, ela direciona para o Altíssimo. Então, quer dizer, a gente tem que apontar para aquilo que é elevado e não Sim, ficarmos nas efemeridades, né, nas frivolidades das coisas da vida. claro. É interessante que a torre, ela também, Carmen, quando a gente olha, dá uma olhadinha, tá certo que tem aqui outras construções, né, Sim, medievais sim. aqui do lado, pode até ser uma cidade bem também germânica, viu? O É. estilo que tem o desenho aqui, né? Mas a torre, ela é a construção mais elevada. Quando a torre aparece associada ao seis de espadas, uma dica é muito valiosa. Se afaste do problema, a fim de que você possa resolver melhor o próprio problema. Nossa, mas que coisa estranha, eu não entendi muito bem. Como que eu vou resolver o problema se eu me afastei dele? Quando, Carmen, nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos muito envolvidos com uma questão, com um problema, com um grupo de pessoas que não consegue se entender, a gente não consegue, justamente por estarmos no olho do furacão, a gente não consegue ver uma solução. Agora, se eu saio daquele burburinho social, se eu me afasto um pouco e eu observo a situação à distância, eu vou começar a ver coisas que eu não estava vendo quando eu estava lá no meio. Eu vou começar a perceber coisas, eu vou começar a ver certas maneiras até um pouco estranhas que algumas pessoas agem, e aí eu vou começar a repensar, peraí, qual é o meu papel real naquele problema? Sim. Será que eu devo me desgastar tanto? Será que eu devo dedicar tanto tempo, tanta energia? Ou será que eu não tenho que dar um basta e entender que existem problemas que são colocados nas nossas costas, a gente acaba aceitando, só que não temos nada a ver com aquele problema. E Sim. aí nós acabamos indo, Carmen, para arenas desconhecidas, acabamos entrando em campos de batalha que nós nem sabemos como aquela questão começou. E isso é muito perigoso. Já já a gente vai falar dessa torre, as torres lindas medievais e castelos. Já já eu vou entrar Uhum. nisso, é que a Carmen sabe que eu me contenho. Porque quando eu começo a falar dessas coisas, a gente vai literalmente para aquele tempo, né? O pessoal até começa a ver aparecer um elmo aqui do lado, um penacho na cabeça, como aqueles cavaleiros lá da época da Idade Média, da Tábua Redonda, né? A Carmen, que me conhece há pouco tempo, sabe a conexão que a gente tem, né, com todo Sim. esse universo medieval, arturiano, cavaleiresco, né? Então é interessante porque a torre ela fala em um afastamento para que eu possa ver a situação de uma outra maneira, sob um outro ponto de vista e me recolocar com relação àquele entrave, àquela dificuldade, àquela adversidade que eu posso estar enfrentando. E isso é muito interessante. Agora, para não dizer, a música não falava, Karen, para não dizer que eu não falei de flores, né? Para não dizer que eu não falei de outras torres, nós vamos pegar agora aqui a torre. A Cami se diverte. Vamos pegar aqui a torre do Tarô. tarô. Tá escrito aqui invertido, mas The Tower, É. né? É o Carta número arcano. 16, Ana. É, justamente, ó, aí, né, a Carmen fez a lição de casa, sabe Eu direitinho fiz. até o número. Eu estudo. Eu Então, adoro aprender com você e com é, os outros profissionais sei, da parte. eu Adoro. sei. Então é interessante que essa aqui é a torre do baralho do Arthur Edward Waite. É Tá. justamente esse tarô que a gente está ensinando na Pax. E aí, vai perder a oportunidade?
Olha aí, hein? Formação de arcanos menores passando na tua janela. Pois Se é. eu fosse você, eu nem saía pela porta. Eu pegava, aproveitava pela janela mesmo e já embarcava nessa jornada de autoconhecimento. Então, essa torre, um raio, um relâmpago, né, bate, a cúpula dela sai, a gente vê duas pessoas caindo, o fogo começa. Então, é muito curioso, Carmen, as lendas urbanas que criam em relação ao tarô e arcanos de tarô. Você sabe que eu represento a escola clássica ortodoxa e antiga, mas também existe a neo-escola. Gente, na neo-escola, todo mundo tem medo desse arcano. Esse arcano aqui aparece num jogo, é capaz da pessoa até abrir o guarda-chuva com medo que vai relampejar e chover, né? O pânico que as pessoas têm, não, porque isso aqui é a tragédia, isso aqui é a catástrofe, isso aqui é o desastre. E não é nada disso. Quando a gente sabe o significado profundo do que a torre representa. A torre, Carmen, em 5 arcanos maiores, que representam mudança na vida da pessoa, a torre, a gente costuma falar que ela é o quarto desses arcanos. Uhum. O primeiro é a roda da fortuna, que representa um tipo de mudança que eu consigo jogar para onde as coisas vão. Eu consigo ter ainda uma certa autonomia, eu vou direcionando. A roda da fortuna não é uma mudança tão drástica assim. Depois da roda da fortuna, existe o 13º arcano, que é o arcano do ceifador, ou o arcano da morte, que é um arcano que, quando aparece no jogo, ele não representa, claro, morte física, mas ele representa o que nós temos que terminar, o que nós temos que concluir se queremos que a vida siga adiante. Então é como se a morte permitisse a continuidade da vida, porque sempre há a possibilidade de um renascimento. Agora, se a pessoa não mudou na roda da fortuna, se ela não mudou no arcano do ceifador, no arcano da morte, aí vem o arcano da temperança, que é o 14º arcano, que é um anjo muito lindo. Ele tem um pé sobre a água, o outro pé na terra. Ele porta em alguns tarôs 2 ânforas, em outros 2 taças, e de uma taça para outra ele passa o fluido universal, né? Inclusive nas 7 cores, né, dos 7 raios, o que indica que a temperança é um arcano ligado à alquimia. Então, na temperança, a gente não fala tanto de mudança, a gente fala que a pessoa precisa fazer uma transmutação, porque o alquimista, ele não muda, o alquimista, ele transmuta. Mudança é uma coisa, Sim. transmutação é outra. Gente, vocês imaginem eu falando isso para a Karen, e eu olho meio para ela, eu olho para aquele quadro lá atrás, falando de alquimia, e aquele quadro do São Germain me Certo. olhando, que eu consigo ver ele daqui, né? Que foi, não, ele é um dos maiores nomes, né, da arte da alquimia, ao lado de Cagliostro, Paracelso, Fulcanelli, Aglipa, Isaac Newton, que poucos sabem que ele era maçom, Rosa Cruz e Ah, alquimista, né? nossa, não Vira e sabia. mexe lá na Inglaterra, Já vou ele era. escrever. Pode escrever. E ele tem até alguns livros alquímicos dele, Carmen, assim, com ilustrações maravilhosas. A maioria tudo guardado na Inglaterra hoje em dia. Até tem uma Hum, ilustração em que um leão verde abocanha o sol. Claro que isso é uma alegoria alquímica, né? E existe uma simbologia por detrás do leão e coisa e tal. É muito interessante porque esses alquimistas todos, Paracelso também, Maria a Moura, que é outra coisa que ninguém sabe. Da onde vem a expressão que todo mundo que cozinha já falou pelo menos umas 1000 vezes na vida? Da onde vem a expressão banho-maria? Você sabe, não cara? sei. Não? É. Mas todo mundo, a comida está um pouco fria, peraí que eu vou fazer um banho-maria. É. Faz um banho-maria, esquenta com banho-maria. Maria foi uma alquimista, né? Maria a Moura. E ela tinha um procedimento no laboratório alquímico dela
muito similar ao banho-maria, que as donas de casa de todo o Brasil conhecem essa técnica. Então, olha só, às vezes coisa que eu uso no meu dia a dia, que parece até uma coisa muito simplória, né? A gente não imagina que isso nasceu por causa de uma alquimista, que o nome era Maria, né? Então, a temperança, ela é transmutação. Aí vamos pensar, bom, veio a roda da fortuna e a pessoa não mudou. Veio o ceifador e a pessoa não mudou. Enviaram até um anjo, né? Porque o arcano 14, como eu expliquei, existem anjos lindos, né? Os artistas colocam anjos muito bonitos no arcano 14. Nem com o anjo vindo, pedindo para a pessoa transmutar sua consciência, a pessoa fez coisa alguma. Aí vem o arcano 16. Aí vem a torre. Aonde agora a pessoa vai acordar. Porque a pessoa pode estar dormindo, se começa uma chuva forte, dá aquele trovão que faz as paredes da casa tremerem, e o clarão do raio, nem que for pelo susto, Carmen, isso acorda qualquer um. E aí aquela questão, né? Você teve 3 oportunidades de acordar numa boa. Você não quis. Nessa vida, a gente aprende as coisas, ou pelo amor, ou pelo rigor. Então agora vem a torre, que no tarô um arcano que a gente o associa ao karma. Mas o que quer dizer? Então se é um arcano do karma, é um arcano negativo. Não é. Você tem que entender o que é a palavra karma. Karma quer dizer ação. A pessoa, Carmen, estava muito letárgica. Então, esse clarão do raio, esse estrondo do trovão, é para ver se a pessoa se coloca em ação. Porque algumas coisas da vida da pessoa estão irremediavelmente comprometidas. Se romperam, se quebraram, caíram, ruíram. Agora, a questão é, o que você faz agora? Haja, né? Então, é uma maneira um pouco mais radical de aprender. E tem algo muito interessante que o raio, o relâmpago, ele bate aqui no topo da torre e as pessoas puxam, olha, está destruindo a torre. É o primeiro ponto de vista, Carmen, que todo mundo tem. Já pensou se esse raio, ele soltou essa cúpula porque essas 2 pessoas estavam presas lá dentro e graças ao raio ter soltado a cúpula é que agora elas podem se libertar? Quer dizer, é uma outra maneira de ver, tá? Por isso que a gente fala que tarô, gente, é estudo. Tarô é reflexão. Eu não posso me aventurar a fazer uma consulta que a pessoa pega e interpreta um arcano sem profundidade nenhuma. Porque isso aqui tem muitas possibilidades de interpretação, tá? E é também uma torre, né? Até o arcano é chamado de a torre, né? Até colocar uma do lado do outro, é claro que as pessoas preferem essa paisagem mais suíça, né? Mais calminha, mais tranquila, mais calma. Então, a Carmen fez uma pergunta muito boa. A torre dos arcanos maiores do tarô é igual à carta da torre do Petit Lenormand? Não. A torre dos arcanos maiores, ela tem esse aspecto kármico, ela vai cobrar, ela vai exigir ações mais radicais, uma vez que boa parte da vida ou das crenças da pessoa foram destruídas, ou até ações para que eu destrua em mim crenças que não tem nada a ver. Então isso é a torre do tarô. A torre do Lenormand, parece que aqui a chuva ainda não começou, né? Então eu brinco, eu falo, ainda não chegamos nesse ponto. Mas a torre, ela te sugere um afastamento para que você veja as coisas de longe, para que você não compre brigas que não são tuas, para que você não adentre em searas desconhecidas, porque isso no futuro pode virar uma tempestade. Então a torre Lenormand, ela isola. A torre do tarô, agora nós vamos ter que encarar, porque, né,
a gente já vê a situação aqui se manifestando. Então, são diferentes em significado, tá? Bom, para continuar falando, né? A torre, as torres, o grande símbolo da torre, que a gente vê em castelos, nós vemos torres isoladas na heráldica, que é uma arte, uma ciência, né? A gente compõe os escudos de família, e a gente também, por meio da heráldica, um trabalho que eu realizo há algumas décadas já, cara, eu tenho que verificar se alguns brasões realmente que uma pessoa, vamos dizer, ela quer usar, se realmente tem a ver, né, com a família dela. E aí eu tenho que fazer a pesquisa, às vezes naquele continente europeu, sabe, pequenininho, eu tenho que pesquisar em tudo quanto é canto para ver se a pessoa pode usar aquele brasão. Mas a torre, ela aparece em brasões de famílias nobres, ela aparece em brasões de cavaleiros, porque a torre é um símbolo de defesa. Sim. A torre é fortaleza, a torre é fortitude. Até engraçado, o sobrenome Torres, Carmen, é muito forte. Torres, né? Família Torres, né? É. Então, a carta da torre, né, no Petit Lenormand, ficar segurando ela aqui, também é uma carta que fala sobre a necessidade de nós avaliarmos, de nós analisarmos como estão as nossas defesas. Uhum. Porque a torre, ela serve tanto para defender, as torres reforçam, né, é, as extremidades dos castelos, né? Às vezes você tem 4 torres, né? Então, a necessidade de eu ver como está a minha autodefesa, a minha autoconfiança, como isso está, mas a torre, ela também é alta. E como ela é alta, quando você sobe numa torre, você tem o quê? Uma visão privilegiada Sim, em todas as direções. sim. Então, quando essa carta aqui aparece em um jogo, gente, vamos parar de enxergar e vamos começar a ver realmente o que está acontecendo. No passado, as pessoas subiam no topo das torres, principalmente em épocas de batalha, para que não fossem pegas desprevenidas, para que elas pudessem ver à distância de onde o outro exército ou inimigo estava chegando. Então, aqui, Carmen, na carta já temos duas coisas. Primeiro, sai do meio da confusão. Segundo, olha, mas não apenas enxergue, olhe para ver de um posto privilegiado o que realmente está acontecendo, porque a torre Uhum. nos permite esta amplitude de visão. É. Agora, a torre, ela também é muito interessante, porque quando você entra em seu interior, algumas torres, Carmen, elas têm uma escada que a maneira como a gente sobe por essa escada é muito curioso, são escadas em espiral. Uhum. E a gente sabe, né, que uma escada em espiral é um símbolo de ascensão. Atenção. Então a torre, ela também pede para que a pessoa busque o contato com a sua essência. É. Busque o contato com o Atman, o Deus do seu coração, da sua compreensão. Reforce a sua divina e poderosa presença de Deus em vós, o eu sou. Porque a pessoa que ativa a presença todo dia, Carmen, o que ela está fazendo? Ela está construindo ao redor dela uma estrutura. E querendo ou não, aquilo também é uma estrutura energética que nos protege. Sim. Então, a torre ela tem essa conexão com a essência interior, com o eu sou, a importância, às vezes, muitas torres também eram locais de silêncio, você ouvia só o vento, né, como elas são altas. Então você pode se retirar para uma torre para orar, para refletir, para meditar,
dentro de você mesmo. Entrar na torre é adentrar a si mesmo, reforçar sua autoconfiança, abrir sua terceira visão, se reconectar com o Deus do seu coração, a fim de que você não seja pego desprevenido Sim, pelas contradições da vida fora de si, a vida exterior. sim. Então, é muito interessante esse significado da torre. E vai ser interessante agora também a pausa, né? Porque eu subi correndo rapidamente os degraus da torre até chegar lá em cima, e aí me deu sede. Cansou, você Então agora é a vai na hora sua aguinha. de pegar a aguinha. É isso daí. Olá, família Pax. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre escolas iniciáticas. Aos domingos, das 16 às 18 horas, no Zoom da Pax, o Alexandre está ministrando um curso sobre os arcanos menores do tarô. Dá tempo de você entrar ainda. É um curso profissionalizante que dura vários meses. Cada aula é uma iniciação e ele faz sempre um parâmetro entre cada carta e escolas iniciáticas diferenciadas. Então, e como ele abordou aqui no começo do nosso bate-papo de hoje, ele fala sobre numerologia, ele fala sobre astrologia, ele fala sobre a casa do zodíaco, às vezes ele faz uma relação em relação a Kabbalah. Quer dizer, é um super curso. Para você que quer fazer um curso de formação, eu realmente recomendo o Arcanos Menores com o nosso querido Alexandre Garzelli. O curso já começou, mas as aulas estão todas gravadas, quer dizer, ele pode enviar para você e você vai estar acompanhando esse curso maravilhoso. Fala com a Super Liza e participe, né? É isso aí, com certeza. E dentro desse universo, né, que nós estamos falando de arcanos do curso de tarô, as cartas do Petit Lenormand, a torre, seja no tarô como no Lenormand, é realmente uma simbologia muito emblemática. Quando a torre Lenormand ela aparece no teu jogo, vamos encarar de Encara. frente. Encare de frente. Você confia Uhum. na proteção divina? Você confia que existem estruturas da alta invisibilidade que te protegem? Então, se você tem fé, se você confia, se você tirou a torre, encare os desafios. Não Uhum. finja que não está acontecendo um problema enquanto o problema está acontecendo, pois isto, além de não resolver nada, só faz aumentar o problema e lá em frente, aí tem que deixar, né, como a torre do tarô, Carmen, tem que deixar desmoronar tudo, porque já não tem o que se fazer. Essa torre, né, quando a gente pega aqui do Lenormand, a realidade das duas é muito diferente. Nada, por enquanto, ameaça essa torre. Então, por isso que a torre também é um símbolo de um refúgio, de um abrigo seguro. Agora, eu vou para o abrigo para o quê? Para me esconder? Não, porque isso não é atitude de cavaleiro. Sim, Vocês acham que quando os cavaleiros lá do rei Arthur recuavam, quando os cavaleiros, né, lá os hospitalários, os templários, os cavaleiros do sepulcro, os cavaleiros da Ordem de Santiago de Compostela, eles tinham que fazer um recuo estratégico? É porque eles estavam com medo, porque eles queriam se esconder? Não. É porque eles queriam reorganizar a estratégia para voltar para o campo de batalha e vencer. Então, se você sim, tira uma torre, você está precisando não temer a adversidade. Você está precisando de reorganização na tua vida. Se é, reorganiza, se conecta com a tua essência, se coloca abaixo da luz do Deus do teu coração e da tua compreensão, pede o auxílio das forças da alta invisibilidade e vamos voltar ao campo de batalha. Vamos enfrentar a questão. Não adianta fingir que nada está acontecendo. Esse é o pior tipo de atitude quando essa carta aparece. E você sabe, Carmen, tem gente que finge que o problema não é com a pessoa. Né? é Todo isso aí. mundo está vendo, todo mundo já sacou,
mas a pessoa continua se auto-enganando. E a questão é, vai se auto-enganar até quando? Até quando vai resolver pegar as rédeas da vida nas tuas mãos? Ai, porque eu não sei o que eu faço. Sabe o que é? É porque o destino é muito difícil. É porque os deuses não gostam de mim. É porque as pessoas são muito difíceis. Olha, a partir do momento em que a gente reencarna, nós somos uma força diretriz causal da nossa existência, da nossa própria vida. Então, pega as rédeas da existência nas tuas mãos. Sim. Pede orientação para o plano superior te fazer lembrar de quem você é, da onde você veio e para onde você vai. É. Qual é o teu Dharma? Qual é a tua missão de vida? Mesmo que você não saiba, se você não tiver nada de melhor para fazer, sabe o que você pode fazer de bom? Servir os outros, auxiliar os outros, praticar a caridade, que às vezes, através de uma via dessa de serviço ao próximo, a gente se ilumina, a Sim. gente se lembra, Sim. na verdade, o que nós viemos fazer. É. Você gostou, né, Carmen? Se você não tem Adorei. nada de bom para É. fazer, porque a Carmen sabe que quando eu falo isso, né, eu já uso aquele meu bordão, né? Você quer ajudar o mundo? Aí todos, eu quero. Ótimo. Então seja uma pessoa a menos a dar problema nele. Como é que a gente consegue isso? É. Pelo autoconhecimento. Claro. Né? Quando nós nos autoconhecemos, nós nos tornamos mais compreensivos, mais generosos, mais amorosos, temos mais empatia pelo próximo, É. porque reconhecemos que a essência divina também habita no próximo, e, consequentemente, a gente para de pensar coisa negativa, falar coisa negativa, fazer coisa negativa. Olha que milagre! Somos uma pessoa a menos dando problema no mundo. Olha que bonitinho como funciona. É só É a gente bom. se comportar. Né? Adorei. É bem por aí. Então, essa carta é muito interessante, mas agora temos que fazer a grande mágica. E para fazer a grande mágica, surpresa! Pensou que não ia aparecer só porque eu falei da torre, né? O arcano maior. Olha, o correspondente do arcano menor, os Ah, seis de espadas, que que legal. corresponde, os seis de espadas que corresponde à torre, Tá. e ele corresponde ao próprio seis de espadas do baralho. Tá, É, entendi. no tarô, a gente pode hoje falar seis de espadas. Tá. Só que Hum. antigamente, sabe como é que as pessoas, nos tarôs antigos, Carmen, você sabe como é que elas chamavam as espadas? Elas, Não. elas usavam o termo, elas iriam falar seis de Gládios. Gládio? Gládios. E É, o que Gládios. significa É, Gladius? é, Espada? Não. com GL. Ah, Gládio. G-L-A-D. Tudo bem. Então, quem tornou o Gládio muito famoso Hum. foi, né, o Império Romano. Aquela espada pequena que os soldados romanos usavam, né, e conquistaram praticamente meio mundo, né, com as suas técnicas, né? E o Gládio, ele ficou muito famoso naquele filme do Russell Crowe, o Gladiador, Ah, porque era a arma que os gladiadores utilizavam no Coliseu. É uma arma mais curta, é uma arma mais ágil, muito apropriada para uhum, quando você está em situações de confronto mais corpo a corpo. Então, uhum. antigamente no tarô, não havia um naipe de espadas, eles falavam naipe de gládios, com Que legal. relação a essa espada que era usada tanto pelo exército romano quanto pelos gladiadores no Coliseu. Tá? Tá. Então, é interessante que os seis, né? Eu gosto dessa coisa antiga, Carmen, você me conhece. Os seis de Gládios, né? Ou seis de espadas. Olha que interessante. Eu chutando a base, a câmera treme, eu paro ela. Que interessante. A gente tem aqui um barquinho, temos aqui o barqueiro. O barqueiro lembra aquelas figuras mitológicas maravilhosas, né, Carmen? Anubis no Egito Antigo, o barqueiro Caronte da mitologia grega. É por isso que eu falo, gente, eu não consigo explicar tarô sem me relacionar a história, mitologia, não, porque não dá. Porque se a gente explica sem usar tudo isso, fica muito pobre,
né? E mesmo porque você tem uma cultura extraordinária. Não é todo mundo, né, querido, que sabe tudo que você sabe, né? Mas é verdade. A gente tenta, né? Então, temos aqui o barqueiro, e aqui tem uma figura encapuzada que parece ser uma mulher e uma criança pequena do lado. Tem Ah, 6 espadas aqui no barco, mas não é pegadinha não, hein? Não colocaram as 6 espadas aqui para afundar o barco, eles afundarem e não iam, não é isso. As 6 espadas aqui estão protegendo a frente do barco. ah, Então elas ah, formam uma espécie de proteção. E eles estão deixando uma zona tempestuosa do mar, eles estão deixando os céus nublados para trás e estão indo em rumo a terras desconhecidas. Mas tá. eles estão encarando com coragem. É preferível você enfrentar algo novo do que você ficar vivendo sob o peso de pensamentos arcaicos, ideias obsoletas, que já Claro, te provaram que não estão te conduzindo a lugar nenhum. Então, o claro. 6 de espadas no tarô é um arcano de passagem, é um arcano de Ah, transição para uma vida nova. Agora, é lógico, né, que a gente tem que entender isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho. 6 de espadas. Eu não estou com a minha árvorezinha da vida aqui do meu lado hoje, mas os amigos e amigas da Pax conhecem a árvore da vida da Kabbalah hermética. Então todos sabem que a Séfira 6 é aquela que se encontra no centro da árvore da vida. Tanto que os outros sefirotes, né, a gente vê traços que ligam os outros sefirotes àquele centro. Então, a carta do Lenormand, o 6 de espadas, se relaciona à Séfira de Tifarete, ou Tiferet, que é a Séfira número 6, no centro da árvore da vida. O arcano dos 6 de espadas do tarô se relaciona à mesma Séfira, a Séfira de número 6. E sabemos que a Séfira 6, no ponto da árvore da vida que ela fica, ela é associada ao elemento água. Então agora todo mundo vai anotar isso. 6 igual a água. E agora a gente vai fazer a mágica da transmutação dos termos. Nós não vamos mais falar a Torre Lenormand, nós não vamos mais falar os 6 de espadas, e nós não vamos mais falar os 6 de gládios ou de espadas do tarô. A gente vai mudar tudo. Se eu sei que o 6 está associado à água, em vez de falar 6, eu vou falar água. ah, Ok. Água de espadas. Nossa, que estranho isso, né? sim. Água de espadas. Será que está chovendo canivete? Por isso que é uma água de espadas? Não. Espadas é elemento ar. Então, ao invés de falar espadas, eu vou mudar. Água Algum de dia. ar. Ok. Se a Séfira 6 é o centro da árvore da vida, qual é o planeta que tem uma posição central? O Sol. Então, o Sol rege a Séfira 6. E agora a gente vai juntar tudo. Água de ar regidos pelo Sol. Ok. O que isso quer dizer? Quando o Sol ilumina a água, nós vencemos as paixões e conhecemos o que é o verdadeiro amor. Então, este Sol, ele traz a água, ele traz as nossas emoções para o equilíbrio, para a harmonia. Quando o Sol ilumina o ar, quando o Sol ilumina a nossa mente, porque o ar está ligado ao plano mental, nós temos uma mente iluminada. Sim. Quando a mente está iluminada, nós temos inteligência, temos criatividade, temos raciocínio rápido. E quando a gente une a mente iluminada pelo sol, a água, sinônimo do amor, é por isso que nós podemos fazer uma passagem, fazer uma mudança, fazer uma transição em direção a uma vida
que realmente tem a ver com a nossa real natureza divina. Pensa um pouco, se eu tenho água, se eu tenho ar, se eu tenho sol, o que eu plantar que não irá brotar? Pois Né? é. Porque para as sementes brotarem, a terra precisa ser aerada. Então eu preciso ter ar na terra. Eu preciso ter uma quantidade de água. E o sol, ele precisa bater, senão aquelas sementes não vão brotar. E aí eu entendo por que, que os 6 de espadas, ou 6 de gládios, ou a torre Lenormand, tem um aspecto de positividade. Agora, Uhum. o importante é entender o seguinte: existe esta tendência de nós, enfrentando os desafios, é o que a Torre Lenormand pede, chegarmos a paragens mais agradáveis, a novas terras, para uma vida que tenha mais a ver com a nossa real natureza divina. Então existe essa possibilidade, que ela só vai se realizar se a pessoa ela for bem estruturada, se a pessoa estiver alicerçada em uma base sólida, porque torres que não são alicerçadas em base sólida, ao primeiro ataque elas caem. Então, a base sólida deve ser o que na tua vida? Alicerça tua torre em caráter, em integridade, em comprometimento, em seriedade. Quando alicerçamos nossa vida em valores morais, virtudes corretas e comportamentos Uhum. nobres, pode vir a tempestade que vier. Pode até fustigar um pouco o exterior da torre, mas ela continua de pé. E a pessoa que é regida pela carta da torre, ela passa a ser vista na comunidade como um baluarte, ela passa a ser vista como um pilar da sociedade, porque pelo seu caráter, pela sua integridade, os outros confiam nela. Então, né, é bem interessante a gente ver como essas coisas funcionam, né? É legal porque ali começa falando de uma simbologia, mas aí ele relaciona a moral, caráter, integridade, estabelecer a vida nesse tipo de valor, porque nós queremos que você edifique não apenas uma torre, mas um reino inteiro. E Sim. que esse reino tenha a ver com o teu Dharma, com a missão da tua vida na vida atual. Então, é muito interessante essas relações, né? Fica meio confuso no início, mas a gente sempre consegue chegar à conclusão. Quando a gente fala é, água de ar regido pelo sol, aí as pessoas, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Ele está falando grego. Não, eu não estou falando grego. Eu estou falando numerologuês, eu estou falando astrologuês e eu estou falando cabalês. Mas vocês não precisam nem apertar a tecla SAP para ouvir em outra língua, porque eu traduzo para vocês, eu explico tudo direitinho, né? Então é interessante, porque a torre ela é muito emblemática, Carmen, na história do mundo. Qual Sim. foi a primeira das torres mais famosas que a gente ouviu falar? A Torre Eiffel. Começou, começou agora o quiz do Alê, né? É. Ah, pode voltar no tempo, Carmen, mais antiga, mais antiga. Ah, mais antiga, a Torre de Pisa, não? Muito mais. Ó, Muito mais. antes de A Cristo. Torre de Ah, Babel, a Torre de aí, Babel. a Torre de Babel é muito interessante, porque é dito que pessoas que falavam a mesma língua Sim. construíram uma torre para tentar alcançar as alturas dos céus. Mas como havia por detrás daquilo um propósito egóico, um propósito de soberba, um propósito de vaidade, eis que Deus age, aquela mesma língua, ele faz as pessoas começarem a falar em idiomas diferentes,
E a própria palavra Babel está associada à confusão ou lugar de confusão. As pessoas se dispersam e a torre ela fica inacabada. Quando a gente analisa os povos da época, né, não apenas, né, o povo de Deus, não apenas, se bem que todos nós, né, Carmen, somos o povo de Deus, né? Mas quando a gente analisa os povos da época, haviam povos que construíam torres muito altas, né, que em algumas civilizações, povos eram chamados de zigurates, né? E quando aquele povo escolhido olha e tenta copiar, não, só que é o seguinte, é a cultura deles. Para vocês tem outra regra, para vocês tem outro modus operandi. Quando a gente foge da regra, que é coisa de Saturno, que é associada à carta da Torre Lenormand, a gente, para a lei de causa e efeito, recebe algo não muito bem. Então, a Torre de Babel, ela também mostra um certo choque de retorno quando, por orgulho, por soberba, por vaidade, por ostentação, nós tentamos atingir certas alturas que, na realidade, seriam muito mais facilmente atingidas se nos concentrássemos em sermos humildes. Né? Seria muito mais fácil atingir e evitar qualquer tipo de ostentação. Depois, a gente tem na história, na Revolução Francesa, existe a tomada ou a queda da Bastilha. Sim. Né? E aquilo ali é um símbolo que indica o fim. Né? Realmente agora a monarquia acabou, a Revolução Francesa se impôs, então também, querendo ou não, é uma torre capitulando, é uma fortaleza. As pessoas eram mandadas para lá, sofriam, ficavam sob tortura, podiam passar anos, até perecer. A Bastilha realmente era algo horrível. E, infelizmente, a gente tem uma versão até de arrepiar, um pouco mais contemporânea, associada ao 11 de setembro, onde duas torres gêmeas caem. Né? E é muito interessante que Nostradamus havia falado sobre isso. E é muito sério, não é uma especulação. E a grande questão que fica é a seguinte: depois da Torre de Babel, que se a gente trouxesse para o nosso mundo atual, Carmen, sabe o que seria? A confusão nas comunicações. Ninguém se entende. Por mais tecnologia que a gente entenda, fora as fake news da vida, né? Então, nós estamos numa outra Babel. Estamos numa outra Babel. A Bastilha representa a opressão, né? Que os revolucionários franceses, né, quando eles tomam a Bastilha, eles queriam demonstrar o fim da opressão de nobres, né, não muito nobres, sobre o povo. Gente, quando a gente olha hoje em dia esse mundo, né, e é guerra para cima, guerra para baixo, guerra para um lado, guerra para o outro, poxa, não seria mais fácil silenciar todos esses, olha como eu sou antigo, Carmen, todos esses canhões, é que eu estou falando uma linguagem assim, teatral. Não seria bacana a gente, romântica, a gente silenciar todos esses canhões e plantar comida e alimentar o mundo? Seria melhor. Lógico. Né? Claro. E quando falamos do 11 de setembro, nem foi há tanto tempo atrás. E às vezes o que assusta um pouco é que parece que as pessoas não aprenderam nada. O que nós estamos esperando acontecer agora? Porque se nós não nos comportarmos, quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça. Os sinais estão por aí. Né? Então, sobretudo, a Torre Lenormand é sobre a gente ser inteligente. É sobre a gente subir em pontos elevados, ter uma visão ampliada e compreender os sinais. É sobre esse tipo de coisa que a torre fala. E se nós soubermos entender os sinais, se nós tivermos uma visão ampla, por mais caos que exista ao nosso redor, as pessoas de reto pensar, reto falar e reto agir, as pessoas de alma elevada, de coração aberta e de mente direcionada à luz, a invisibilidade sempre manda protetores para preservá-las da barbárie ao redor.
E isso ocorreu muitas vezes na história, né? É. Então, uma carta que aí a gente vai colocar a cabecinha hoje no travesseiro e começar a pensar, poxa, mas ele falou no 11 de setembro, ele falou na Bastilha, ele falou na Torre de Babel. E eu? O que eu estou fazendo nesse mundo atual para evitar outras Babéis? Sim. Primeiro, eu preciso evitar confusão dentro de mim. E quando eu faço isso, todo o universo colabora para a minha evolução. É isso aí. É, com certeza. 3 minutos para a sua mensagem final. Ai, Maravilhosa puxa. aula, como sempre. Então, tipo assim, Camila, eu vou ficar só com dois. Enquanto você fala um minutinho, eu vou tomar uma aguinha. Tá bom, E olha vou lá, ficar família. só com dois. Todos os domingos, 16 horas, curso imperdível no Zoom, com o querido Alexandre Garzelli, Arcanos Menores do Tarô. O curso já começou, mas você recebe as aulas gravadas. Participem, é um curso profissionalizante, cada aula é uma iniciação, ele faz uma analogia com várias escolas iniciáticas. Então, seus 2 minutos de mensagem final. Tá bom. Ó, não construa a tua torre sobre areia. Sim. Ela não vai se sustentar. Constrói tua torre sobre o alicerce da luz do teu coração. Constrói tua torre por meio de serviços prestados ao próximo. Porque quando a gente serve o outro simplesmente por amor, pelo servir, pode começar trovoada, pode começar chuva, podemos até ter alguns períodos de dificuldade que não duram para sempre. E sempre seremos auxiliados por aqueles que auxiliamos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor, luz, sabedoria, compreensão, felicidade, prosperidade, abundância, equilíbrio e todas as bênçãos das quais nós somos naturais herdeiros quando temos a consciência e nos comportamos como essências divinas, atendendo a nossa real natureza divina. É isso aí. Maravilhoso, espetacular como sempre. Gratidão, Ale, beijo, grande semana. Gratidão, namastê, família Pax, e feliz inverno, né? E feliz verão, feliz solstício para todos nós e lua cheia, né? Que é essa semana. Feliz Vai ser tudo de bom. inverno, um inverno bem frio de cachecol, que Ai, venha. Doni. Tchau, tchau, tchau. Só metade do dia, a outra metade com muito sol. Tá combinado. Aos Gratidão, fogos, aos namastê, fogos. família Pax. Gratidão, namastê,